O inverno de 1968 foi um dos mais frios que São Paulo já viu. As ruas estavam molhadas, cobertas por uma névoa densa que fazia a cidade parecer engolida por um silêncio constante. As pessoas passavam apressadas, segurando guarda-chuvas e jornais, enquanto o vento soprava histórias que ninguém mais tinha tempo de ouvir. Entre as sombras dos prédios altos e o barulho distante dos bondes, caminhava um homem que quase ninguém notava. Chamava-se Antônio Ribeiro, embora poucos ainda se lembrassem desse nome. Para todos, ele era apenas o mendigo da Rua Aurora. Antônio dormia sob uma marquise antiga, entre caixas de papelão e cobertores rasgados. Durante o dia, empurrava um carrinho de ferro, recolhendo sucata, papel e restos de comida. Tinha um olhar sereno, porém distante, como quem já havia perdido tudo, mas ainda conservava um traço de esperança escondido em algum canto do coração. No bolso interno do casaco guardava seu único tesouro, uma fotografia velha e manchada. Nela, via-se uma mulher sorrindo e uma menina pequena segurando uma flor. Eram sua esposa e sua filha, ou pelo menos haviam sido, muitos anos antes de o destino levar tudo embora. Antônio acordava cedo, antes mesmo do sol nascer. Sabia exatamente onde encontrar algo que pudesse vender. Atrás das padarias, nos becos do Brás, ou perto das fábricas que despejavam ferro velho no fim do dia. Era um homem silencioso, mas observador. Sabia distinguir o som do motor de um caminhão de lixo do barulho metálico de uma lata caindo no chão. Às vezes, os comerciantes lhe davam um pedaço de pão ou um café quente. Em troca, ele varria a calçada ou ajudava a descarregar caixas. Nunca pedia nada. Apenas agradecia com um sorriso discreto e seguia seu caminho. Mas a cidade podia ser cruel. Nos dias de chuva, o frio parecia atravessar os ossos. Nos dias de sol, o calor queimava o asfalto e fazia o cheiro do lixo se espalhar por todos os cantos. Mesmo assim, Antônio seguia. Dizia para si mesmo que, enquanto tivesse força para empurrar o carrinho, ainda havia um propósito para estar vivo. Na tarde do dia 17 de julho de 1968, a chuva caía fina e constante. As pessoas se protegiam nas marquises e os bondes deslizavam lentos pelos trilhos molhados. Antônio seguia pela Rua Aurora, arrastando o carrinho, quando algo lhe chamou a atenção. Ao lado de uma caçamba enferrujada, havia uma maleta de couro marrom, aparentemente nova, mas suja de lama. Ele olhou em volta. Ninguém por perto. Aproximou-se devagar, receoso. A maleta estava fechada, mas uma das travas havia se soltado. Quando a levantou, sentiu o peso. Algo dentro dela parecia denso, importante. Com as mãos trêmulas, Antônio abriu a tampa. Por um instante, o tempo parou. Dentro da maleta, havia pilhas de notas de cruzeiros novos, cuidadosamente organizadas em pacotes. O cheiro do couro misturado ao do papel antigo preencheu o ar. Ele contou alguns maços. Eram muitos. Dezenas. Mais tarde, alguém diria que o valor equivaleria, nos dias de hoje, a cerca de R$100 mil. Mas naquele momento, Antônio não pensou em números. Pensou apenas no destino. Ele olhou ao redor com medo de estar sendo observado. O coração batia acelerado. As mãos suavam. Fechou a maleta e a escondeu dentro do carrinho, cobrindo com pedaços de papelão. Saiu apressado, cortando as ruas vazias, até chegar ao viaduto onde costumava dormir. Durante toda a noite, não conseguiu fechar os olhos. Ficava olhando para a maleta, imaginando de onde viera. Seria fruto de um roubo? De um crime? Ou será que alguém a havia jogado fora por engano? Antônio pensava em devolver, mas devolver a quem? Não havia nenhum nome, nenhum documento, nada que indicasse um dono. E, no fundo, uma voz insistente sussurrava: talvez isso seja um presente, o começo que você esperava. Mas outra voz respondia: nada vem de graça, Antônio. Nada. A madrugada passou lenta. O barulho distante de sirenes parecia zombar de sua indecisão.
E quando o sol nasceu, ele ainda não sabia o que fazer. No dia seguinte, Antônio tomou uma decisão. Iria procurar ajuda. Caminhou até a igreja de Santa Cecília, onde às vezes recebia sopa e abrigo. Esperou o fim da missa, aproximou-se do padre e contou tudo. Com calma, sem esconder nada. O padre o ouviu em silêncio. Depois de alguns minutos, colocou a mão sobre o ombro de Antônio e disse: Meu filho, nem tudo que o mundo joga fora está perdido. Às vezes o lixo de um é o recomeço de outro. Deus não manda dinheiro, mas manda chances. A pergunta é: o que você vai fazer com a sua? Antônio ficou em silêncio. Saiu da igreja e sentou-se na calçada, olhando para o movimento da cidade. Pela primeira vez em anos, sentiu vontade de acreditar que ainda havia um futuro esperando por ele. Nos dias seguintes, Antônio começou a planejar. Com parte do dinheiro, comprou roupas novas, alugou um quarto simples no Brás e começou a trabalhar em uma oficina. Não contou a ninguém sobre a origem da quantia. Dizia apenas que havia recebido uma herança distante. Com o tempo, abriu sua própria oficina mecânica e aos poucos foi contratando outros homens que viviam nas ruas. Ensinava, alimentava e ajudava cada um deles, como se fossem parte de uma nova família. As pessoas do bairro começaram a chamá-lo de Seu Antônio do Ferro. Era respeitado, generoso e calado. Nunca mais falou sobre a maleta, nem mesmo para o padre que lhe dera o conselho. Anos se passaram, e o mistério da maleta nunca foi resolvido. Alguns diziam que pertencia a um empresário desaparecido em 1968. Outros acreditavam que fora deixada ali propositalmente. Um teste, uma espécie de armadilha moral. Mas Antônio nunca se preocupou em descobrir. Ele dizia que certas coisas acontecem apenas para que a vida volte a andar. E, de fato, a dele havia voltado. Até que, em 1975, ele simplesmente desapareceu. Deixou a oficina funcionando, o quarto pago e uma carta sobre a mesa. Nela escreveu apenas: A maleta não era um presente. Era um lembrete. A vida me deu outra chance. E eu aceitei. Ninguém mais o viu desde então. Em 1981, um jovem repórter que investigava histórias antigas de São Paulo encontrou a velha oficina abandonada. Entre ferramentas enferrujadas e poeira, havia um quadro pendurado na parede. Era a mesma fotografia que Antônio guardava no bolso tantos anos antes. A mulher e a menina, agora emolduradas com cuidado. Abaixo da foto, uma pequena placa de metal dizia: A verdadeira riqueza não está no que se encontra, mas no que se decide fazer com o que se encontra. Até hoje, moradores antigos do Brás contam a história do homem que um dia encontrou uma maleta no lixo e decidiu mudar de vida. Não pelo dinheiro, mas pela chance de voltar a ser alguém. E quando a noite cai sobre a rua Aurora, dizem que ainda é possível ver um vulto empurrando um carrinho de ferro pelas calçadas, como se o espírito de Antônio ainda procurasse algo que deixou para trás. Talvez paz, talvez perdão, ou talvez apenas a certeza de que, mesmo no lixo do mundo, ainda é possível encontrar um novo começo.